tudo bem? Eu sou Juliano, diretor pedagógico aqui da Coplay Idiomas e estou passando para dar as boas-vindas a vocês na primeira cooperativa de idiomas do Brasil. O mais legal é que nossa escola é formada e gerida 100% pelos professores. Isso mesmo, gente, são eles que fazem tudo acontecer e garantem o ensino de muita qualidade, seja ele presencial ou virtual. E desde as primeiras aulas vocês já vão perceber como a nossa metodologia comunicativa ajuda a falar com confiança e fluência. A gente junta teoria e prática de um jeito super dinâmico e leve. Ah, e a gente está muito feliz também porque a Coplay está completando 25 anos de história. São 2 décadas e meia nessa caminhada em que nós nos tornamos referência no ensino de inglês, francês, espanhol e japonês. Bom, mais uma vez, sejam super bem-vindos à Coplay, espero ver vocês em breve e vamos juntos nessa jornada. Estamos comemorando, né? Eu estou com a camiseta aqui comemorativa da Coplay Idiomas de 25 anos de cooperativa, né? E agora em setembro foi um momento muito especial para a gente, em que pudemos comemorar mais um ano aí, mais 25 anos, em que estivemos aqui frente ao ensino de japonês, inglês, francês e espanhol aqui na Coplay Idiomas, beleza? Vamos lá para a nossa aula, então. A aula de mangá hoje por que o mangá, né? Porque é a partir do mangá que surgiu o anime. Quem gosta aí dos animes, da história, da cultura japonesa, e a partir do mangá a gente consegue visualizar, a gente consegue perceber a cultura japonesa em si, né? No dia a dia, a gente pode perceber como é que isso acontece lá no Japão, né? Os japoneses, eles consomem muito mangá. Eles leem bastante, né? E vamos começar aí para entender um pouquinho melhor o que é o mangá. O mangá é os quadrinhos japoneses, só que eles têm uma história diferente, uma origem diferente. Teve um momento na história em que os quadrinhos ocidentais e os quadrinhos japoneses, eles se fundiram lá no Japão e deram origem ao que nós conhecemos hoje como mangá. Mas nem sempre foi assim. Tá? Então vamos lá um pouquinho. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Ó, essa imagem é bem peculiar da cultura japonesa. Algumas pessoas tatuam, já fizeram tatuagem dessa imagem. Outras pessoas têm um quadro em casa. Eu já vi em livros, tudo que é referente. Né? Mas você sabe do que se trata esse aqui? Esse aqui é um artista do século XIX, muito famoso no Japão, chamado Hokusai. E essa aqui é a grande onda de Kanagawa, né? Em japonês a gente, como vocês podem ver aqui embaixo da imagem, tem os caracteres em kanji, né? E tem a romanização, que é como a gente pronuncia, né? Kanagawa Okinamiura, né? Então, Kanagawa é o nome da cidade onde foi idealizada, né? Okinami é a grande onda, né, que está falando aí, e Ura é atrás, porque essa aqui foram várias obras feitas pelo Hokusai, que foram 36, na verdade, 36 vistas do Monte Fuji. Aqui, como vocês podem ver, tem a onda que ela está fazendo ali, todo o protagonismo, né? Quando a gente olha para essa imagem, o nosso olhar já vai direto para a onda, vai olhando aí os navios, né, os barcos pesqueiros aí, lá em Kanagawa. Mas, se vocês forem ver, lá no fundo tem o Monte Fuji, né? E não é essa obra única, exclusiva, né? A gente chama isso de uma xilogravura. Uma xilogravura, o Hokusai, ele talhou na madeira, depois colocou tinta e depois colocou papel. É como se fosse um carimbo. É, é uma obra bem trabalhosa, que ela é feita assim com muita dedicação. E cada camada de cor ela é feita como se fosse um carimbo diferente, né? E aí, falando um pouquinho do Hokusai, né, que esse aqui é uma das imagens que nós temos dele, ele nasceu na antiga região de Edo. Edo era como era chamada a cidade de Tóquio. Hoje nós conhecemos como Tóquio, que significa a capital do leste. Mas lá na época, antes de se tornar a capital do leste, a grande capital, que na época era Kyoto, era chamado Edo, né? E
E conhecido pelo esse estilo de estilogravura, talvez aquela imagem que eu mostrei para vocês, que é a Grande Onda de Kanagawa, seja a, a mais famosa dentre elas, né? Bem, para mim eu não posso falar que é a minha preferida também, eu gosto bastante, né? Então, como eu falei para vocês, ele fez 36 vistas do Monte Fuji, cada uma delas no outono, no inverno. Aqui, quando você vê, deixa eu voltar lá na imagem para vocês verem novamente. Olha aqui, quando você está vendo essa onda aqui, você está lembrando do quê? Do tsunami. É isso mesmo, né? É como se fosse um tufão que estivesse passando ali, o mar está bem agitado, um maremoto, né? Então, é essa a ideia aí, tá bom? E ele é responsável, o Hokusai, ele é responsável também. Então, esse aqui é o Hokusai, né? Aqui a imagem dele é um artista que nasceu na antiga Edo. Edo é a cidade de Tóquio. Hoje nós chamamos de Tóquio, mas antes que é a grande capital do leste. Antes de se tornar a capital do leste, ela era chamada de Edo, né? E o Hokusai, ele é muito conhecido pelo estilo de ukiyo-e. Ukiyo-e é como se em português a gente chama de xilogravura, né? Que é entalhado na madeira. Ele entalhou na madeira, colocou a tinta, e cada camada de tinta é uma prancha diferente, né? É como se fosse assim um carimbo diferente que ele foi fazendo, né? E essa pintura faz parte a Grande Onda de Kanagawa, faz parte das 36 vistas do Monte Fuji que foi feito pelo Hokusai, né? E o Hokusai também ele é responsável por dar origem ao mangá. Então, por que a gente está voltando ao Hokusai? Porque ele deu origem à palavra que hoje nós conhecemos como mangá. Então, essa aqui, ó, que você está vendo, o que significa cada kanji? Quando eu falo assim, kanji é um dos sistemas de escrita da língua japonesa, né? Na verdade, o kanji ele teve origem lá na China. Então, os chineses inventaram o kanji através de desenhos ou ideias, né? Ou junções, né, de formas que eles foram criados. Tem vestígios assim há mais de 4, 5 mil anos, né, atrás. E aí os chineses eles levaram essa escrita, a escrita chinesa, para o arquipélago japonês. E os japoneses que não tinham uma escrita própria, a gente chama isso de uma língua ágrafa, né, não tinha uma sua própria escrita, eles adotaram um sistema de escrita chinês para fazer os registros da corte, né, e com o tempo foram surgindo outros silabários, né, que é o silabário hiragana e o katakana, que é utilizado também na escrita. Ele usa tudo junto e misturado. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula, né? Bem, na aula de hoje eu vou falar sobre os significados de cada um desses kanji, né? Então, o primeiro kanji, que é o man, né, significa algo engraçado, né? Então, ele tem uma ideia de alguma coisa engraçada. E o ga, ele traz a ideia de imagem, foto, gravura, por exemplo. Então, quando a gente fala mangá, né, o Hokusai ele pensou em quê? Ele pensou numa uma imagem cômica, alguma coisa que trouxesse essa que provocasse o riso das outras pessoas, por exemplo, né? Então, quando ele pensou, né? Ele pensou assim mas aí antes dele ter inventado esse nome mangá, existiu o nome emakimono. Emakimono, como o próprio nome diz em japonês, significa imagem, maki que é o makimono, é pergaminho, né? É uma coisa que você enrola, né? Então, ao pé da letra em japonês dá para entender melhor, né? Então, mono é coisa
Esse makimas é uma coisa que você vai enrolar, e imagem. Então, como vocês podem ver aqui, você tem uma sequência de imagens, né, uma narrativa imagética aqui, em que tem uns sapos, tem os coelhos, aí vocês estão vendo, né, como se eles estivessem contando uma história, né, rindo, né, no momento de descontração. Então, a partir dessa ideia de emakimono, o Hokusai ele criou o que hoje nós conhecemos como Hokusai mangá, porque foi a partir dele. Então aí é a origem do mangá, né? No mangá da forma como nós conhecemos em japonês, né? Mas nessa época ainda tem uma peculiaridade. A gente ainda não conhecia, não tinha parte escrita. O que se tinha aí era apenas a parte gráfica, ou seja, as imagens. Como a palavra mesmo, mangá, diz, né, que são imagens cômicas, então a própria imagem que trazia aqui a comicidade, a narrativa era trazida através das imagens do mangá. Então, nesse momento não tinha nenhuma fala, né? Não tinha se fala nenhuma, né? O que está escrito aqui do lado, eu fui tirado essas imagens, elas foram tiradas desse livro que ele está aqui do lado, né? Que está escrito em japonês, Nihonjin, Nihonjin nara. Sim. Ah, opa, a transmissão, beleza. Então, essa imagem aqui que a gente está vendo são os Hokusai mangá. Essas imagens elas foram tiradas desse livro que se chama Nihonjin nara shite okitai, né? Hokusai mangá no sekai. O que significa isso? Então, Nihonjin nara, esse é um livro voltado para os próprios nativos, né? Se você é japonês, né, shite okitai, eu gostaria que você soubesse, né, os mangás, né, de Hokusai, o mundo dos mangás de Hokusai. Então, foram várias imagens, e essas imagens foram tiradas desse livro, né? E aí a gente vê o que eles fazendo as caretas, né? Tem caretas cômicas que hoje muitos artistas, né, de stand-up comedy no Japão, que é muito comum, né? Eles utilizam essas caretas também para poder se apresentar. Então a gente vê que isso é muito antigo, né? E aí você vê que ainda no Hokusai mangá nós não tínhamos a escrita, né? Apenas as imagens, a narrativa imagética, né? A narrativa da imagem já contava a história, né? As imagens já contavam as histórias aí. E aí, com o tempo, surgiu uma outra pessoa que se chama Urakuten Kitazawa, né? Ele foi o renomado artista humorista japonês, né? E ele foi ativo até o final do século XIX, né? Na verdade, do final do século XIX para o início do século XX, né? E o seu trabalho ele foi conhecido por esse estilo de mangá e ukiyo-e, que nasceu lá em Hokusai, e o Kitazawa ele foi o pioneiro, ele que popularizou tudo isso no Japão moderno, né? Então eu costumo dizer que ele é o que botou aquela obra de Hokusai no público popular, né? E depois de Kitazawa, né, existiram outras pessoas, mas eu gostaria de falar aqui a obra dele, ó, do Kitazawa. O importante aqui na obra de Kitazawa é que a gente tem, além das imagens que o Hokusai utilizava, também tem a parte escrita. Então já começa a aparecer a escrita. Só que a escrita ela não aparece ainda nos balões que a gente conhece hoje em dia. A escrita ela é aparecida, a narrativa escrita ela aparece através de um texto, e esse texto ele está às vezes fora do quadro, do recorte ali, né, do quadrinho, ou dentro do quadrinho também, né, próximo às ilustrações, contando a história, né? Então a grande, como eu posso dizer, a grande novidade que foi trazida pelo Hokusai
Não, não Hokusai, o Kitazawa. A grande novidade que foi trazida pelo Kitazawa foi justamente essa parte da escrita, que a escrita, né, além da narrativa das imagens, existiu também a escrita também trazendo aí os detalhes da narrativa. E agora sim, depois dele, nós podemos falar sobre o Osamu Tezuka, que é justamente esse que vocês mais conhecem. O Osamu Tezuka, ele é conhecido nada mais, nada menos como o deus do mangá, né? E como é que a gente falaria assim, deus do mangá? Manga no kami-sama. Kami-sama significa Deus em japonês, né? E aí ele é muito chamado como o grande, né? Aquele que trouxe o que nós hoje conhecemos como mangá, né? Então o Osamu Tezuka, ele nasceu no dia 3 de novembro, né? De 1928 na cidade de Osaka, né? Em português a gente fala Osaka, né? Osaka é uma cidade bem grande, né? Ela fica na região de Kansai ali, né? Tem Tóquio, que fica na região de Kanto. Quando a gente fala Kansai, é no outro lado da ilha de Honshu, a ilha mais próxima ali de Kyoto, de Nara, que fica a cidade de Osaka, né? E aí ele introduziu novas técnicas narrativas e visuais que modelaram o japonês, modelaram o mangá japonês contemporâneo, né? Então, uma das coisas que ele trouxe nessa época, né, já no início do século XX, ele teve contato com outros artistas e artistas ocidentais, né? Já no final do século XIX, para o início do século XX, os japoneses, que foi o início da era Meiji. No início da era Meiji, os japoneses, o Japão se abriu para o Ocidente, para o comércio, né? Intercâmbio com o Ocidente, e com isso muitas novidades do Ocidente entrou no Japão, né? Então, desde ali já houve um início de ocidentalização do Japão, né? Ele conhecer a conhecer as novas tecnologias trazidas pelo Ocidente e se aprimorar daquilo e produzir, né? Então, o Osamu Tezuka, né? Dizem que ele se inspirou bastante nas obras da Disney, né? Então, aqui nesse slide que eu mostro aqui para vocês, temos a Ribbon no Kishi, né, que é a Princesa e o Cavaleiro, em português a gente tem. Foi escrito pelo Osamu Tezuka e ele dá início ao mangá shoujo. O que é o mangá shoujo? É o mangá voltado para meninas. Até então, o mangá era uma coisa meio que padronizada, né? Não tinha essa questão de territorialização, né? Por exemplo, um mangá para menino, um mangá para menina, um mangá para adulto, um mangá para criança, que a gente vai falar depois. Mas ainda foi com o Osamu Tezuka que deu a origem a esse mangá chamado shoujo, que muitos de vocês devem gostar. Bem, e aqui a gente pode perceber que no olhar, né, ela já tem aquela característica do mangá, que é os olhos grandes, né? O que é isso, quando você tem um olho grande? O Osamu Tezuka, ele disse que quando você tem um olho grande, você consegue exprimir mais emoção, né, através do olhar. E aí a gente percebe aqui algumas imagens que eu coloquei para vocês, né, do Mickey Mouse, né? Ele percebeu isso nas imagens do Mickey Mouse. Quando via os desenhos da Disney, vinha aqueles olhos grandes, trazendo bastante expressão, e aquilo ali ele quis incorporar na sua arte, né? E depois dele teve uma boa aceitação, e vieram outros mangaka, que são pessoas que escrevem, que desenham mangá, né? São os profissionais. Eles se inspiraram, gostaram dessa novidade trazida pelo Osamu Tezuka e começou a colocar, adotar isso nas suas próprias obras também, né? Então aqui a gente vê a Branca de Neve, né? Assim, ao redor dela tem vários animais, né? E aqui, né, a Ribbon no Kishi, a gente vê também que nessa obra, A Princesa e o Cavaleiro, a gente vê ali que tem também coisas bem parecidas, né? Que a gente percebe que
de certa forma, houve sim uma aproximação, houve uma inspiração, né, que ele tentou se inspirar, né, nessas obras, né, no estilo, na narrativa como era feita, tá ok? E aí, a gente pode perceber que no próprio Tezuka, aí ele teve uma grande evolução da sua obra. Então aqui eu trouxe algumas obras dele, não são todas, mas algumas deles, por exemplo, lá em 1950, quando ele fez o Kimba, que é o leão branco, né? Em japonês está escrito Jangru Taite, né? Então nós temos aí Jangru Taite, que é o título em japonês. Em português ficou o Kimba, o leão branco. Você percebe que, apesar de ser um leão, a gente percebe os olhos grandes aí, né, trazendo a emoção, que é aquilo que o Osamu Tezuka buscava nessa época, né, que era, ele estava experimentando isso, né, essa utilização para poder transmitir mais sentimento. E aí depois veio o Astro Boy, já 2 anos depois, que fez o grande sucesso, né, inclusive no Ocidente também, não só no Japão, mas no Ocidente todo, teve um grande sucesso aí, o Astro Boy, né? O Astro Boy é Tetsuan Atomu, né? Tetsuan Atomu, a pronúncia. E depois desse veio a Fênix, né? Que em português ficou o nome Fênix, e em japonês é Hinotori. Hinotori, né? Hi é fogo e Tori é ave. Então é literalmente a ave de fogo, a ave do fogo, alguma coisa assim, né? Que a gente conhece como Fênix, né? Hinotori. Tiveram outras obras também interessantes, como Blackjack, né? Que aí o nome já é em japonês, ou em inglês, mas com a pronúncia do japonês. Lembra lá do katakana? Que ele ajuda a aproximar a pronúncia, né? Então, Blackjack é a pronúncia do inglês, né? Mas quando a gente fala Blackjack, aí sim é a pronúncia japonesa, né, com os fonemas japoneses, né? Então, a pronúncia em japonês fica Burakujaku, que já foi em 1973. Está vendo que está se aproximando cada vez mais. Aí temos uma sequência do Buda, que começou em 72 e foi até 1983, né? Ele já foi uma coisa, mais uma vez ele tentou arriscar. Voltamos? Ok. E aí, de 1972 a 1983, teve uma sequência aí do Buda, né? O Buda, ele já quis trazer uma questão mais filosófica, mais espiritual, né? Foi uma experimentação aí também do Tezuka, do Osamu Tezuka, e ele traz um tema mais talvez um pouquinho mais delicado de se abordar quando ele fala do Adolf. O Adolf é assim, ele já está se referindo a Adolf Hitler, né? E tudo aquilo que aconteceu, né, na Europa durante o nazismo, né? Então ele já traz temas assim mais contemporâneos e temas mais atuais para a sua obra, né? Saindo um pouquinho, é lógico que ele traz uma história, um enredo não assim fictício, mas baseados em fatos reais, que é o que acontece aí. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é chamar um pouco a atenção de vocês para o desenho do Osamu Tezuka. Então, quando ele está lá no Tetsuan Atom, desse artista, né? Então, eu trouxe o Astro Boy, né, o Tetsuan Atomu, de 1952, e também eu vou fazer uma comparação com o Adolf, né, que é o Adolf Hitler, né, que ele começou em 83 e foi até 85. Então, aqui a gente percebe, por exemplo, acho que eu posso aqui, né, mostrar para vocês que aqui a gente tem, né, o Atomu, aqui está escrito, né, Tetsuan Atomu. E aí, nós temos aqui um desenho bem rechonchudo, né, bem gordinho, apesar dele ser um robô, esse aqui é um robô, tá? Ele é um robô e está mostrando, assim, todas as inovações dele.
O desenho, ele é bem diferente do traço que ele tem aqui no né? Adolfo, né? A gente percebe que isso daqui do Adolfo, ele está mais próximo à escrita, né? A questão do quadro, né? A escrita, a disposição do, dos balões, né? Aqui a gente vê que nem tudo é balão, né? Aqui, por exemplo, nós temos um balão, mas nem tudo tem balão. Aqui a gente já percebe que é bem mais próximo daquilo que nós conhecemos hoje como os mangás japoneses, beleza? Bem, então, afinal, o que é mangá? Né? E aí eu trouxe nada mais, nada menos do que o livro da professora Sônia Luiten. Quem é a professora Sônia? Ela que trouxe o estudo de mangá. Ela é uma professora da USP, né? E essa versão que eu trouxe para vocês é de 2012. Ela é uma pessoa muito importante na área do mangá, né? E ela veio falar justamente isso, né? Que a própria palavra, né, mangá, tem o significado não só de história em quadrinhos, mas de revista em quadrinhos, de caricatura, cartoon e até mesmo desenho animado, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? O Hokusai, né? Ele cunhou essa palavra, né? O que é cunhar? Ele inventou essa palavra, né? Através daqueles caracteres. O man, que era caricatura, riso, cômico, alguma coisa assim, né? E o ga, que é o desenho. Então, esses desenhos cômicos, né? O cartoon, né? Essa caricatura. E foi a partir dele que teve essa evolução. Então, a gente viu, começou o desenho com Hokusai, ele começou apenas os desenhos, né? E o que nós conhecemos hoje, ele é mais do Osamu Tezuka, né? Que ele é mais conhecido. Outro livro também que vai falar um pouquinho dessas questões, o quadrinho japonês, ele tem muito do que o Ocidente inventou. Sim, tem, mas no meu ver, né, aí agora uma opinião minha, no meu ver, houve uma fusão. O Japão já tinha uma história de desenhos, né, lá com o emakimono, os pergaminhos que eu mostrei para vocês anteriormente. Então já teve aquela evolução. Então com essa evolução, juntou-se ao conhecimento, né? Houve sim uma influência aí dos desenhos ocidentais, como eu falei da Disney anteriormente, né? Para poder juntar ao que nós temos e fundir, né? Ao que nós temos hoje como um mangá japonês. Tá? Então, as histórias em quadrinhos, elas chegaram às nossas histórias, as histórias ocidentais. Nossa, quando eu falo da Europa, dos Estados Unidos, né, esse que era produzido mais por eles, né, nessa época, chegou lá na era Meiji, que é entre 1868 e 1912, né, quando houve a abertura do Japão. Né? Antes da era Meiji, o Japão ele era muito fechado, né? Ele fazia comércio talvez com a China, com a Coreia, né, e com pouquíssimos países, né, que eles queriam preservar a cultura local, né. E aí, depois de 1868, houve uma abertura para todo o mundo. E com isso houve uma grande ocidentalização do Japão, beleza? Bem, para a gente ver, então, eu já sei um pouquinho da história do Japão, ou da história do mangá, né, da evolução do mangá, lá do emakimono até chegar ao que nós temos hoje. E aí, lembra que eu falei para vocês que a escrita que nós temos hoje no Japão se originou lá na China? Então, os chineses ensinaram os japoneses a escrever em chinês. Os japoneses pegaram essa escrita, os ideogramas, né, que a gente chama de kanji. E o que vem a ser kanji? O kan é a dinastia Han, tá? E ji significa letra. Então, quando eu falo kanji, eu estou falando a letra da dinastia Han. E por que em japonês é kan? Né? Porque é assim que eles absorveram. Né? Os chineses falaram hanzi e eles entenderam kanji, né? Com sotaque. Lembrando que esse é o sotaque da época, lá do século III, século IV. Né? Varia muito de pesquisador para pesquisador, mas é por volta dessa época, porque não tem uma data muito precisa. Alguns dizem que era século II, outros século III, outros um pouquinho depois.
Mas a gente entende e a gente sabe que a partir do século VI, VII, até o século VIII, foi quando houve essa adaptação do kanji para a escrita japonesa, né? E que inicialmente eles queriam tirar o significado da letra, porque cada kanji tem cada letra ela veio de um desenho. Então, olho, mão, perna, árvore, terra. Então, tirar o significado disso e usar apenas o som, que foram chamados os manyōgana, né? E depois do manyōgana vieram os kana, que são o hiragana e o katakana, que nós conhecemos hoje, que é a parte fonológica. São silabários que representam mais o som, eles não têm significado mais, eles apenas têm o som de cada letra. E é silabário porque é sílaba, é ka, ma, ta, por exemplo, né? Sempre é uma consoante e uma vogal, né? E a única consoante que ela vem sozinha é a letra n, né? Então, nós temos aí uma consoante sozinha. Mas todas as outras ou são vogais, a, i, o, e, o, ou são a consoante com a vogal. Kakiko, keko, sashisu, sesso, e assim vai. Bem, então, lembrando dessa escrita lá, da escrita chinesa, existe uma ordem também. Então, como eles escreviam em pergaminhos, né, escreviam em bambus também, era sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, quando a gente for ver aqui, ó, ler o mangá, ele segue essa leitura tradicional. Então, nós temos aqui, a gente vai ler aqui sempre de cima para baixo, certo? Mas é de cima, aqui da direita, aí a gente vai para a esquerda. Então, primeiro eu vou ler esse quadrinho, esse outro quadrinho, depois eu venho para esse e para cá, né? E aí depois eu vou ler do outro lado. Então, por causa da origem, por causa da escrita do chinês, né, do chinês clássico, chinês antigo, né, os japoneses eles tiveram essa escrita da direita para a esquerda. Então, eles mantiveram isso. E quando a gente vai pegar um livro de literatura em japonês, vocês vão ver que ele sempre vai começar do lado contrário. É por isso que quando você for abrir hoje um mangá em português, aí, se você for abrir normal, igual você está lendo português, ele vai falar, opa, você começou lendo do lado errado. Porque começa do outro lado. E justamente é isso, é porque está escrito de cima para baixo. A gente chama isso de tategaki. Tategaki é uma escrita vertical. Então, quando você tem uma escrita vertical, sempre você vai ler da direita para a esquerda. Agora, se a escrita for horizontal, né, vou ler uma revista, por exemplo, né, ou vou ler na internet algum artigo, algum texto que esteja escrito em japonês, está escrito na horizontal, é igualzinho no português, é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, aqui, o mangá, ele, como é uma parte ele faz parte da literatura também, né? É uma narrativa, ele vai obedecer à escrita clássica da direita para a esquerda. Ok? E quando a gente vai falando do mangá, o que chama mais a atenção são coisas que não são traduzidas para o português, é justamente o quê? São as onomatopeias. Então, as onomatopeias, nós temos basicamente 3 tipos de onomatopeias em japonês. Então, nós temos aqui, escrito em katakana, nós temos onomatope, né? Onomatope é uma outra forma de falar que é onomatopeias em português, certo? E aí, tudo isso aqui que vocês estão vendo, está desse lado de cá. Tudo isso que vocês estão vendo, por exemplo, ali está escrito, são onomatopeias. Isso tudo está escrito em japonês, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, dom, né? Dom, aqui é a letra do, aqui e aqui é um tsu pequenininho para mostrar que houve uma ruptura, um corte. Então, quando a gente tem aqui, ó, dom, por exemplo, é alguma coisa pesada caindo, né? Então, cada onomatopeia, ela vai trazer um significado. E ele é muito mais amplo do que o em português. Em português, a gente está acostumado a traduzir os sons, por exemplo, um ruído, né? Alguém bateu na porta, toque, 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 né? Ou então caiu num lago e foi plaft, caiu na água, alguma coisa assim. Quem lê quadrinhos consegue ver, né? Essas onomatopeias, elas são bem presentes nos quadrinhos. Mas, além disso, nós temos o som, por exemplo, o som
da, do cachorro latindo, né? Então é uau, uau, em português, né? Em japonês vai ser wan, wan, né? Tem o gato, nha, nha. Então isso tudo é onomatopeia. Além disso, existem outros tipos de onomatopeias em japonês, né? Então, que, que são elas aqui, ó. Então, quando eu falo assim, ó, em japonês é dividido em 3 tipos de onomatopeias. Nós temos o giseigo, né? Que é, ó, giseigo. Essa letra aqui do meio significa voz. Então, ela vai imitar as vozes de pessoas ou as vozes dos animais. Então, por exemplo, como eu falei, o latido do animal, one, one, né? Ele está falando one, one, isso aí é giseigo. Quando eu estou falando de um som, de um ruído, um barulho, nós temos o gyongo. Gyongo, nós temos aí o kanji do meio, que significa oto. Oto é som, né? É o barulho. Por exemplo, tom, tom, que é o toque-toque, né? Tom, tom, batendo numa porta. E aí, uma coisa que não temos em português, né, que os japoneses são mestres, é o gitaigo. Esse tai, ele representa as ações, as emoções, o estado em si. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, jiro, 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 é alguém olhando assim, né? Olhando de rabo de olho. Sabe quando a pessoa está olhando assim de rabo de olho, ela fala jiro, jiro? Então, quando ela está olhando direto para você, a gente fala jito. Então, é jito miru. Ela está olhando, aquele ali está me encarando. Em português a gente falando, está alguém me encarando. Em japonês a gente tem uma onomatopeia. E aí, o mais incrível é que o silêncio em japonês também tem uma onomatopeia. Então, assim, mas onomatopeia não é um som? Nem sempre em japonês, pode ser um estado. Então, o estado de silêncio, quando entrou alguém, todo mundo fez silêncio. Então, a gente vai ver shin. Então, shin é o quê? É uma outra onomatopeia que significa silêncio. Então, assim, para você ver, é um campo bem rico mesmo aí dos quadrinhos, né, dos mangás japoneses. Ok? Então, quando a gente fala aqui, ó, one, one, né, por exemplo, né, que é a voz do cachorro, né? E aqui, por exemplo, o que traria essa onomatopeia? E ela vem de uma forma que compõe o próprio desenho em si. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente pega o mangá, mesmo traduzido em português, ele não vai ter a mesma ideia, a gente não vai conseguir na sua plenitude, porque algumas coisas não são traduzidas, e essas coisas fazem parte do próprio desenho, né? Então aqui, quando você olha nessa imagem aqui, por exemplo, nós temos aqui a min, por exemplo, né? Aqui também, ó, min, 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 min. O que é isso? É a cigarra, é o barulho da cigarra, né? Então, trazendo o som de quê? Tá chegando o verão, né? A primavera, o verão, principalmente na época das chuvas, assim. Aqui em Brasília, nessa época das chuvas, a gente sempre lembra de outubro, finalzinho do ano. Também tem cigarro, lá no Japão também. É um pouquinho saindo do inverno, pegando a primavera e já indo para o verão, né? O verão, quando tem essas chuvas, né? Aqui nós temos outro Gitaigo, por exemplo, né? Que tem, eu gosto muito desse, que aqui é a criança, né? Como é que a criança tá? Ela tá feliz, né? E para transmitir essa felicidade dela, ela tá usando o quê? O ki, né? Lembra que o Gitaigo é uma ação, né? Então, o ki, né? Ela tá feliz, ok? Ela tá bem feliz aí. E aqui nós temos o som, né? Por exemplo, o som da espada, né? Kin ou tin, né? Por exemplo, aqui, chinsuru, né? O que seria esse chinsuru? É o sonzinho lá do Denshirendi, né? Do micro-ondas, né? Então, quando o micro-ondas ele está tocando lá, ele fez pim, né? Esse é chinsuru, né? Então, eles usam esses sons junto com o verbo. É como se fosse assim, o micro-ondas fez tim. O que é isso? O micro-ondas fez tim? O micro-ondas tocou,
em português a gente falaria assim, né? O micro-ondas tocou. Então não tem uma tradução muito exata, porque a gente vai ter que entender aí a partir do contexto. Bem, depois de falar um pouquinho sobre as onomatopeias, eu vou finalizando, então, falar só um pouquinho sobre essa questão que eu falei lá no início com Osamu Tezuka, né? Quando eu estava falando do Ribbon no Kishi, que era justamente a questão do mangá. Quando trouxe no Brasil, o que aconteceu foi, veio primeiro os animes, né? Que vem de animation. Então, o anime ele chegou do Japão, veio para o Brasil. Na época ali, finalzinho da década de 80, início da década de 90. Quem viveu essa época lembra que na Manchete, por exemplo, a rede de televisão, que tinha muitos Dragon Ball, tinha o Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco era dessa época. E aí, através do anime, que as pessoas ficaram interessadas em conhecer a história, né? E aí foram atrás dos mangá, para poder entender o que era aquilo ali de fato. E aí, eu trouxe aqui a Sakura Card Captors, acho que é dessa época também, né? Sakura Card Captors. É um shoujo, é um mangá shoujo, que é voltado a uma história que é contada, mais ali falando sobre romance, ou então alguma coisa mais palaciana, que aconteceu nos palácios, né? Tem essa questão da vestimenta, uma vestimenta mais feminina, porque é para o público feminino mesmo, voltado para o público infantil feminino. Agora, voltado para o público infantil masculino, é um pouquinho mais de ação, né? Aí aqui temos o Dragon Ball, né? Em japonês é Dragon Ball Z, né? Por exemplo, tem o Z, né? Tem diversos, né? Então, o Dragon Ball, ele é uma história de menino, né? De mais ação, né? E aí nós temos aqui um que talvez seja um mangá novo para vocês que estão começando agora no mundo, né? Aprendendo as coisas, a cultura japonesa. Nós temos o Doraemon. Doraemon ele já é um kodomo. E kodomo é voltado para o público infantil. Ele não traz, por exemplo, violência, né, que pode vir num Dragon Ball, por exemplo. Tem luta, né, aí tem sangue, né, e isso pode aparecer nesse tipo de mangá. E o Doraemon já não, é um público mais infantil, são historinhas, né? Aqui nós temos o Nobita, né? O Nobita é esse que está na cabeça aqui do Doraemon. O Doraemon é esse gato, é um robô do futuro, e ele sempre fica ajudando o Nobita nas suas atrapalhadas. O Nobita, ele sempre se atrapalha com alguma coisa, entra numa confusão, e o Doraemon sempre está lá para poder ajudar o Nobita nas confusões que que ele entra. Bem, e aí, por exemplo, a diferença de um mangá kodomo, que é voltado para criança, ele tem um desenho, aqui, ó, ele tem um desenho mais, como é que eu posso ver? Mais redondinho, mais infantil, mais bonitinho, mais fofinho, né? Kawaii, né? Agora, o Naruto, ele já não é tão kodomo, né? Ele já é para um público masculino, é infantil, mas é mais adolescente. Então você vê que os traços, né, os riscos assim, mostrando a luta, a ação, né? As onomatopeias que aparecem ali também são bem mais de ação. Ok? Então aqui é a questão das demografias que eu estava falando para vocês. Então o Kodomo, né, com o Doraemon, ele é voltado para o público infantil, certo? Agora, o mangá shonen, ele é voltado para esse público, como o Dragon Ball, né? Ele é voltado para o público masculino infantil, certo? O público feminino, ele vai ser o shoujo. Shoujo. Então, shonen é menino, shoujo é o público feminino, né? Então, aqui tem Naná, né? E também tem a Sailor Moon aqui, né? A Sailor Moon para poder.
O shoujo, ele nasceu lá com o Ribbon no Kishi, lembra que eu falei para vocês? Né? Ele é um estilo de shoujo também. Aqui, ó, era esse slide. Então aqui, ó, Ribbon no Kishi, que é a princesa e o cavaleiro, foi aí que surgiu com o Osamu Tezuka, lá que eu falei para vocês, na década de 50. Agora, esse daqui também fala sobre o Takarazuka. O que é o Takarazuka? A gente tem que voltar um pouquinho na história e ver quais são os teatros japoneses, né? A gente tem um teatro clássico, o teatro No, e também o teatro Kabuki, né? Ambos, os teatros No e Kabuki, eles são teatros em que apenas os homens podem atuar, inclusive nos papéis femininos. Então, por exemplo, se tem um homem, o papel de um homem e um papel feminino de uma mulher, ambos os papéis eles são feitos por homens, tá? Inclusive o papel feminino, né? As mulheres, elas não, durante um período podia-se participar, mas depois logo foi restringido. Aqui no Takarazuka é o contrário, não podem participar os homens. Então, quem participa são as mulheres, inclusive os papéis masculinos, quem faz são mulheres, são atrizes que fazem, né? Então, a gente percebe isso, que foi uma inspiração que o Osamu Tezuka teve para justamente fazer o Ribbon no Kishi, que é a princesa e o cavaleiro, né? Aqui nós temos as demografias do público de mangá, de shoujo, né? E existem outras também, né? Yaoi ou Boys Love, né? Que é para o público gay masculino, né? Nós temos outros tipos de demografia, né? Também, por exemplo, Yuri, que é para o público Girls Love, né? Que traz basicamente as mesmas características do Yayoi, né? Mas pode ser comédias, aventuras, dramas, né? Esses podem ser publicados tanto em revistas de mangás masculinos quanto direcionados para as garotas também. A gente encontra também. Nós temos o público adulto, né? Que é chamado Seijin. Nós temos o público infantil. Então, assim, não quer dizer que eu vou gostar de todo tipo de mangá. Existe um público diferente, né? Então, o mangá ele é escrito para diversos públicos, né? E aqui ele se popularizou bastante no Japão por isso, por atender diversas frentes, diversas demandas. Então, as pessoas começaram a se identificar, né? Hoje no Japão é muito mais lido mangá do que em qualquer outro país, né? Então, quando a gente vai ver assim as séries, as animações que são adaptadas no Japão, tudo isso, né, os materiais que são produzidos a partir desses personagens, né, os produtos que são produzidos a partir dos personagens, que levam a marca do personagem, né, isso aconteceu lá com essa popularização no Japão, né, que tudo atingiu públicos e demandas diferentes, né? E como é que ele se popularizou, né? Como os japoneses, eles, como é que eu posso dizer, as imigrações, por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma grande comunidade japonesa, inclusive a maior do mundo, né? Então, a maior comunidade de fora do Japão está aqui no Brasil. E com esses imigrantes, né, que vieram para o Brasil, vieram também a literatura, vieram a sua cultura, os livros, né? Isso tudo veio e se popularizou, né? E o Japão utiliza isso como forma de tentar minimizar os danos e apagar aquele passado, né, aquelas marcas que ele deixou durante a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que o Japão teve algumas atitudes, né, os japoneses daquela época tiveram algumas posturas que os japoneses de hoje já condenam, né? Então, para poder minimizar, para mostrar a cultura japonesa que transcende a isso, né, eles vêm com outros movimentos. E aqui eu trago também a questão dos
dos cosplayers, né? Aqui em Brasília também tem muitos grupos de cosplayers, tem disputas, assim, concursos de cosplayers, né, em que a comunidade dos fãs, eles se vestem aquele personagem que você gosta, né, e aí não é só o mangá, tem o anime, tem os gamers também, né, então é a pessoa poder vestir, e a gente vê que isso é muito mais do que apenas ser fã, não é somente ser fã, é um estilo de vida, né? Que aquilo acaba mudando a sua personalidade, você gosta de estar no meio de pessoas que pensam da mesma forma, né? Os seus grupos, assim, também. Bem, assim como a cultura, né? E como isso popularizou, né? Tiveram várias adaptações dos mangás, dos filmes, como eu falei para vocês, né? E contribuiu para que essa base de fãs dedicada, né, promovesse através do cosplayer os mangás, os fanzines, né? A gente vê aqui, por exemplo, eu trouxe esse gráfico da Biblioteca Brasileira de Mangás. Esse aqui são os mangás brasileiros, que em 2021 foram produzidos no Brasil 87 mangás e até 2023 657 mangás. Então o que a gente percebe aí? Percebe uma evolução em quantidade também. Cada vez mais existem pessoas querendo ler mangás e cada vez mais o Brasil, junto com a JBC e outras livrarias aí também, né, editoras, eles estão aumentando essa produção de mangá e a tradução de mangás japoneses para o Brasil também, tá? Então, no Brasil a gente tem, além da tradução dos mangás japoneses, existem muitos artistas brasileiros que estão produzindo mangás brasileiros também. E aí, isso tudo, como eu falei para vocês, servem de soft power, né, que é mostrar, são estratégias que o governo japonês está utilizando essa ideia para mostrar esse lado mais kawaii do Japão. Bem, te fiz ter uma vontade de ler um pouquinho de mangá? Deu vontade, né? E aí você vê que ler mangá traduzido é uma coisa legal. Você vai entender a história, você vai entender a narrativa, você gosta das imagens, dos desenhos e tudo mais. Mas já pensou você ler isso em japonês, poder entender o que ele está dizendo, cada parte, cada onomatopeia que está ali, cada palavra, entender o contexto histórico? Isso é muito interessante, né? Então eu termino a minha fala por aqui e venho convidar vocês, venham estudar japonês aqui na Coplen Idiomas, tá? Estou aguardando vocês. Até mais. Mata né!